Amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre todos nós aqui nesta noite. Que bom nós estamos na casa do Senhor, sentindo a presença do Senhor conosco em nossas vidas. Nós somos o templo do Senhor, a casa do Senhor, e Deus está em nós, fala ao nosso coração, nos edifica, e nós somos assim abençoados por Ele. Queridos, nós nesta noite queremos falar sobre fundamentos, queremos meditar sobre fundamentos. Imagine você, nesta noite, se os fundamentos nos quais a nossa vida, a nossa fé, a sociedade, os fundamentos que cercam as nações, os países, as instituições, todos esses fundamentos começarem a ser abalados hoje. Como é que fica a nossa vida? Nós estamos vendo muitos fundamentos hoje sendo abalados. Nós temos esse templo aqui, esse templo ele foi construído sobre um fundamento. Quando falamos sobre fundamento, no que diz respeito à construção civil, nós falamos sobre alicerce, falamos sobre a base de um edifício. Esse templo aqui foi construído sobre uma base, sobre um alicerce, sobre um fundamento. E quando nós pensamos em fundamentos, nós também pensamos a respeito de doutrina, ensinamentos, firmamento, sobre princípios. Então esse semestre, nós estamos estudando os fundamentos, e na nossa escola de capacitação ministerial, na nossa escola, na parte da manhã, das 10 às 11 horas da manhã, nós estamos com um material que fala sobre fundamentos. No primeiro semestre, nesse segundo semestre, no primeiro semestre do ano que vem, nós estaremos estudando sobre fundamentos. São 15 fundamentos para esse semestre, mais 15 no semestre que vem. São 30 fundamentos, podemos dizer assim, baseado em fundamentos 1 e fundamentos 2. E eu gosto de pensar sobre fundamentos. Lembro-me quando na Índia estava, naquela região da Ásia, onde terremotos são constantes, e todos os dias existem terremotos. Lembro-me que quando estava na Índia, numa casa onde morávamos, de 3 andares, no primeiro andar, na parte de terra, o dono do prédio, um japonês, morando na casa ao meio, e nós morando no terceiro andar. Um dia, bem cedo, eu vi o prédio balançando, eu vi o lustre balançando, eu vi a água do aquário balançando, e a Priscila sai de dentro do quarto dizendo: papai, a minha cama está balançando, e a Juscelândia vem correndo: olha, acho que é um terremoto. E nós saímos correndo aqueles 3 andares e chegamos lá na rua. Muitas pessoas estavam já ali na rua, porque as suas casas foram chacoalhadas. Sentiram as suas casas movendo, balançando. Eu fiquei pensando sobre o fundamento daquele prédio. Aquele fundamento, será que foi afetado? O prédio balançou. E depois de algumas horas voltamos para dentro da nossa casa, e quando ligamos a televisão, soubemos que lá no Paquistão, na divisa com a Índia, tinha havido um grande terremoto. Os alicerces, os fundamentos de muitos prédios, de muitas casas, todos caíram. Foi uma grande ruína. E muitos indianos na fronteira, na parte norte com a Caxemira, muitos morreram, milhares de pessoas morreram, porque os fundamentos foram abalados e as casas dos prédios caíram. Quando estava na Filipinas, nós também estávamos num prédio, morando no 10º andar. Eu estava lá no computador respondendo e-mails, de repente o Davi sai correndo da sala e fala: pai, eu estava deitado no chão e eu senti o prédio tremendo. Eu falei: calma, vamos esperar um pouquinho, porque a sirene do prédio ainda não tocou. E se eles tocarem, então nós temos que sair correndo pelas escadas. E depois soubemos que o epicentro foi na parte sul, a 100 quilômetros de distância da costa, lá no mar, nas profundezas. E nós sentimos o prédio um pouco balançando. E hoje nós estamos vendo muitos fundamentos sendo
abalados. Eu quero ler com os irmãos Efésios capítulo 2, os versos de 19 a 22. E quero meditar com os irmãos sobre os fundamentos de uma nova sociedade. Efésios 2, 19 a 22 diz assim: Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amados, eu estava lendo um salmo, o salmo de número 11, versículo 3. E esse salmo diz assim: Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Esse versículo dá-nos a entender que fundamentos podem ser destruídos. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Temos visto nos últimos anos a tentativa de destruição dos fundamentos da fé cristã. Em um mundo chamado pós-moderno, muitos tentam hoje, de várias formas, de várias maneiras, derrubar ou tentam demolir os fundamentos da existência hoje de valores, conceitos e também de verdades absolutas e universais. O pensamento pós-moderno também tem o propósito de retirar, neutralizar, banir verdades religiosas. Afirma que não existe hoje uma verdade, mas existe hoje muitas verdades. Portanto, para os pós-modernistas, não há mais verdades absolutas a serem hoje seguidas ou defendidas. Para eles não existe mais o bem ou o mal, ou o certo ou o errado. Queridos, na verdade, os pós-modernistas, eles querem também o fim do cristianismo. Eles querem destruir também a fé cristã. Eles negam verdades absolutas, mas hoje nós podemos ver eles reivindicando justiça, eles lutam pela ecologia e eles defendem os direitos humanos. Mas não querem nenhum compromisso com as verdades da palavra de Deus. Vivemos hoje em um mundo relativista, pluralista, e nós precisamos, como igreja e como povo de Deus, refletir na pergunta do rei Davi, feita 1000 anos antes de Cristo, há mais de 3000 anos, quando ele pergunta: destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O que você poderá fazer se os fundamentos da sua vida, da sua fé, os fundamentos da família começarem a ser abalados na tentativa de serem eles destruídos? Eu creio, amados irmãos, que nós precisamos lutar como igreja para manter vivas as verdades e os fundamentos morais e éticos da palavra de Deus. É missão nossa como igreja, é missão nossa como povo de Deus. E como é esta luta? Pegaremos nas armas de fogo e sairemos lutando para defender a nossa fé, para defender os nossos valores éticos e morais? De forma nenhuma. Como é que pode se dar essa luta? Eu acredito que é perseverando e preservando e vivendo e propagando o grande e imutável fundamento da nova sociedade que Deus criou em Cristo Jesus. Somente você e eu. Só nós podemos travar esta guerra, defender os nossos fundamentos e a nossa fé, porque Cristo está conosco. É a nova comunidade de Deus que tem a missão de preservar e a missão de difundir as verdades imutáveis e eternas de Deus neste mundo. Ninguém mais fará isso. Não são as instituições seculares, não é o Estado, não são os governantes, mas é a igreja. E quem é esta sociedade? Somos nós. E quem é esta sociedade? É a igreja. E quem é essa sociedade? É você, eu. Nós somos responsáveis em manter viva
a nossa fé e os fundamentos da nossa fé. O apóstolo Paulo diz quem é a igreja no verso 19. A igreja é aquele, pensando no indivíduo, pensando na pessoa. Quem é a igreja? A igreja é aquele que não é mais estrangeiro, peregrino e forasteiro. Isso aqui é uma beleza muito grandiosa. É aquele que não está mais desviado, mas agora tem um lar e uma nova casa. É aquele que não está mais desconhecido diante dos olhos de Deus, mas ele é conhecido por Deus. Ele não está mais perdido, ele encontrou o caminho, ele encontrou o propósito, ele encontrou o sentido para a sua vida. Agora ele tem fundamentos, agora ele tem alicerce, agora ele tem estrutura, agora ele tem raízes, agora ele tem uma nova vida, agora ele tem uma nova identidade, um novo selo, que é o selo do Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele não está mais vagando nesse mundo sem sentido e direção. Ele não é mais um forasteiro, ele não é mais um peregrino, ele não é mais um desconhecido diante dos olhos de Deus. Ele é a igreja. Ele é o remido, ele é o salvo. Você que está aqui nesta noite, você reconhece que você faz parte daqueles que não são mais estrangeiros, peregrinos e forasteiros, mas você reconhece que você já é conhecido por Deus. Você reconhece que a sua vida faz sentido. A sua vida tem uma razão de ser neste mundo. A sua vida tem propósito. O apóstolo Paulo diz também, no verso 19 ainda, que a igreja é aquele que agora é concidadão dos santos. Porque em Cristo os forasteiros, o perdido, é feito cidadão de um novo reino. Ele é feito cidadão de uma nova nação, de uma nova sociedade, de uma nova comunidade e de uma nova pátria celestial. Ele não é mais apenas um cidadão deste mundo, mas ele é um cidadão preparado por Deus para a vida eterna. O cidadão desta nova comunidade, ele é santificado por intermédio de Cristo Jesus. Ele faz parte de uma nova sociedade, de uma comunidade santa. Você faz parte desta comunidade, querido? Você tem essa convicção no seu coração de que você foi lavado no sangue do Cordeiro e que você agora é um concidadão e faz parte dos santos, da família de Deus, separada por Deus? A igreja é aquele que agora faz parte de uma nova família, da família de Deus. O peregrino é forasteiro. Seja ele que está perambulando neste mundo sem sentido, mas agora ele caminha neste mundo como um cidadão do reino. Ele não era nada, ele era um forasteiro, um exilado, um desprezado, mas agora ele encontrou um novo reino para a sua vida. E esse reino está em Cristo Jesus. Ele deixa de ser um exilado, marginalizado, desprezado, para ser um filho do rei. Imagina que coisa preciosa, que coisa maravilhosa, deixar de ser nada, para ser filho do rei, para ser filho de Deus. Você reconhece isso na sua vida nesta noite? Que você faz parte da família de Deus. Que maravilha, irmãos, fazermos parte da igreja. Fazemos parte de uma nova comunidade, de uma nova sociedade, não comum e ordinária, mas criada por Deus. Não é uma comunidade qualquer, passageira, mas uma comunidade, uma sociedade eterna, que Deus está preparando aqui neste mundo para reinar com Jesus Cristo por toda a eternidade. Você nesta noite reconhece que você faz parte desta família? A igreja é uma nova sociedade com alicerces. Você precisa estar com a sua vida, com a sua fé, fundamentada nesse alicerce. E onde é que a igreja está edificada? A palavra de Deus diz que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Verso 20, a parte A. A igreja está edificada sobre um alicerce. E esse alicerce é um alicerce sólido e estável. Querida igreja, os apóstolos e profetas não são o fundamento da igreja. Preste bem atenção nisso, os apóstolos e profetas não são o fundamento da igreja, não a pessoa deles, mas os seus ensinamentos, mas a instrução que eles deram à igreja, a instrução, os ensinamentos que eles receberam do Senhor Jesus Cristo.
Eles eram usados por Deus, eles eram inspirados por Deus e eles possuíam autoridade espiritual para edificar a igreja de Deus na palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz: os apóstolos na ordem e profetas, não profetas e apóstolos. Talvez haja algum ensinamento interessante aqui. Quando ele diz os apóstolos, eles eram os 12, juntamente com Tiago e Paulo, chamados por Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz: sobre o fundamento destes apóstolos a igreja está edificada. É sobre os ensinamentos que estes apóstolos receberam como testemunho ocular de Jesus Cristo e Paulo, chamado por Cristo Jesus a caminho de Emaús. Hoje nós temos muitos apóstolos por aí. E muitos desses apóstolos estão anunciando uma mensagem que os apóstolos do Novo Testamento nunca anunciaram. Ensinamentos e doutrinas que Jesus Cristo nunca ensinou e transmitiu aos seus apóstolos. E esses apóstolos do século 21 estão tentando alicerçar uma nova igreja sobre um fundamento que não é o fundamento de Cristo Jesus, recebido através dele e dado aos apóstolos e profetas. Os profetas, provavelmente não os do Velho Testamento, mas provavelmente os profetas do Novo Testamento. A igreja, queridos, está edificada sobre as Escrituras do Novo Testamento. A igreja está edificada e fundamentada não na mensagem do Velho Testamento, mas na mensagem do Novo Testamento. Hoje, tem igrejas resgatando práticas, existem igrejas hoje resgatando rituais, existem igrejas hoje resgatando objetos do Velho Testamento como práticas do culto da igreja hoje no século 21. Não, a igreja, ela está edificada e fundamentada não na mensagem do Velho Testamento, mas na mensagem do Novo Testamento. O que não significa dizer que nós estamos rasgando o Velho Testamento, não. Estamos falando aonde a igreja está edificada, na mensagem do Senhor Jesus Cristo. John Stott disse o seguinte: a igreja fica em pé e cai conforme sua dependência leal às verdades fundamentais que Deus revelou aos seus apóstolos e profetas, e que agora são preservadas nas Escrituras do Novo Testamento. Qual é a sua escolha hoje? Você quer ficar e continuar em pé, alicerçando a sua vida em Cristo Jesus, nos ensinamentos dos apóstolos e profetas, ou você quer ficar caído e prostrado, recebendo novas doutrinas e ensinamentos que nunca foram transmitidos à igreja de Cristo Jesus? Ficar em pé ou caído depende da sua decisão. Em segundo lugar, a igreja está edificada sobre a pedra angular. Existem inúmeros versículos que aparecem a palavra pedra. Com a pedra hoje nós podemos edificar e podemos destruir. Com a pedra nós podemos ajudar alguém a construir alguma coisa, ou nós podemos apedrejar alguém. Com a pedra nós podemos edificar, ou com a pedra nós podemos matar. Lembro de Davi e Golias. Davi usou uma pedra e uma funda para matar um Golias, para matar uma pessoa. Lembro dos homens que pegaram a mulher adúltera em adultério. Eles pegaram as pedras para exortar, corrigir e tentar matar aquela mulher. Em Êxodo 24:12 diz que Deus escreveu os 10 mandamentos na pedra. Josué construiu um altar e um memorial de pedra. Isaías 48, verso 21 diz: não padeceram sede quando eles os levava pelos desertos, fez-lhe correr águas da rocha, fendeu a pedra e as águas correram. E milhares de pessoas foram alimentadas, foram saciadas, digo, porque saiu água da pedra. 1 Coríntios 10:4 diz: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo.
Sobre a Nova Jerusalém, quando nós lemos Apocalipse, capítulo 19, verso 19, diz assim: os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de todas as espécies de pedras preciosas. Pedras. A igreja está edificada sobre a pedra. Você tem alguma pedra que você guarda com você? Quem tem alguma pedra que você guarda com você? Olha aí o pastor aqui, outro, o pastor tem pedra, hein? Outro ali. Eu tenho essa pedra aqui há 40 anos. Poxa, mas que pedra antiga, né? Eu achei essa pedra, pastor Carlos, quando eu tinha 6 anos. Eu estava numa igreja em São Paulo e brincando eu encontrei esta pedra. E esta pedra aqui tem um peixe aqui, ó, cravado aqui no meio. Se você olhar aqui do lado, ó, você vai ver o pedacinho do outro peixe aqui, ó, a parte do meio do peixe. Eu gosto dessa pedra que já viajou o mundo comigo. Aonde eu vou, eu levo essa pedra comigo, porque essa pedra aqui ela é muito preciosa para mim. Eu gosto dessa pedra. Cristo Jesus é a pedra angular. A igreja está edificada sobre a pedra angular. É uma pedra de esquina, que naquelas construções antigas servia para alinhar e fortalecer os alicerces da construção. Era colocada naquela esquina da construção. Eu li que recentemente, algum tempo atrás, lá em Jerusalém, eles descobriram a pedra angular do templo de Salomão. E a pedra tinha 12 metros de comprimento e 13 toneladas. Era pedra angular, que dá o sustento, que dá a base, que dá o fundamento, que dá o alinhamento na construção. Jesus é esta pedra. Paulo diz: Cristo Jesus é a pedra angular. A igreja está edificada, a igreja está construída sobre Cristo. Ele é a base sólida da igreja. Ele é o elemento essencial da igreja. Ele é o grande e imutável fundamento da nova sociedade dentro deste mundo há milênios. Ele é o nosso fundamento. Nele nós nascemos, nele nós vivemos, nele nós crescemos, nele nós somos edificados e nele nós nos tornamos a habitação de Deus no Espírito, conforme o verso 21. É em Cristo Jesus. Nós crescemos nele como santuário dedicado ao Senhor, conforme o verso 21. Ó, meus queridos, como eu tenho estado preocupado com essa temática sobre os fundamentos da igreja. Porque eu tenho visto, queridos, a tentativa absurda e grandiosa de homens, de pessoas que estão tentando remover esses fundamentos. O fundamento que é Cristo Jesus, o fundamento que nós temos recebido dos apóstolos e profetas que receberam do Senhor Jesus. Nós precisamos, queridos, amados irmãos, igreja do Senhor, manter viva esta mensagem de que Cristo Jesus é o fundamento da igreja. Precisamos viver esta mensagem, propagar esta mensagem, compartilhar esta mensagem, levar esta mensagem aos nossos vizinhos, aos nossos contatos, aos nossos familiares, para que eles experimentem o que nós temos experimentado. Não somos mais peregrinos e forasteiros, mas somos conhecidos de Deus. Nós somos cidadãos dos santos, remidos, selados pelo Espírito, transformados, regenerados, lavados com o sangue do Cordeiro. Eles precisam experimentar o que experimentamos. Eles precisam sentir o que é ser família de Deus. Nós, como família, nós nos ajudamos uns aos outros. Nós ajudamos os ministérios da igreja. Não, meu ministério, agora é a minha vez. Não, somos todos ministros, cooperando com todos os ministérios, com todos os projetos, unidos, trabalhando, dedicando as nossas vidas, os nossos esforços para a edificação da igreja, para a edificação da morada, da habitação do Senhor que somos nós. Esta é a mensagem de Deus para nós esta noite. Aonde você tem alicerçado a sua vida? Quais são os valores que nutrem e conduzem a sua vida, queridos? Jovens, adolescentes, irmãos, irmãs, famílias. Aonde temos colocado a nossa fé?
nesse mundo de tantas mudanças, de tantas transformações, nesse mundo tão difícil de se viver a fé cristã, nesse mundo tão difícil de dizer eu sou crente em Cristo Jesus. Hoje eu não sei, eu fiquei 11 anos fora do Brasil, e eu tenho a impressão, posso estar enganado, mas eu tenho a impressão que 11 anos atrás, nós dizíamos assim, eu sou crente em Cristo, eu sou crente, ou evangélico. Hoje parece que se diz mais, eu sou cristão. Não se diz muito mais, eu sou crente, mas eu sou cristão. Então é uma mistura, porque o cristianismo hoje, né, os irmãos entendem, agora quando eu falo, eu sou crente, a minha fé está posta em Cristo, na pedra angular. A minha fé está posta, eu sou crente em Jesus, o fundamento da minha fé. Onde está o fundamento da sua fé? Eu quero terminar dizendo o seguinte: faça parte dessa nova sociedade, se você acha que você ainda não faz. Seja igreja, deixe de ser estrangeiro, peregrino e forasteiro. Seja cidadão dos santos e membro da família de Deus. Você é membro da família de Deus? Alicerce sua vida num fundamento verdadeiro. Alicerce a sua vida num fundamento verdadeiro. Coloque suas convicções e fé nos ensinamentos dos apóstolos e profetas do Novo Testamento, alicerçando a sua vida no fundamento que é Cristo. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11, diz assim, olha que coisa linda, porque ninguém, vem dizer que ninguém, algumas pessoas podem, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode lançar outro fundamento. Imagine se você quer mudar os fundamentos desse templo, você quer mudar os alicerces desse templo, o que você vai fazer? Só tem que derrubar muita coisa aqui. Como é que nós podemos tentar mudar o alicerce da nossa fé, o fundamento da nossa vida cristã, se nós tirarmos, tudo cai por terra. Vira um caos tremendo. Por isso que existem tantas vidas num caos tão grande, as pessoas não conseguem se achar mais. Não tem psicólogo, psiquiatra, não tem remédio que dê jeito. Porque tiraram os fundamentos mais importantes. Deixe Cristo ajustar e edificar a sua vida. O verso 21 diz que precisamos ser um edifício bem ajustado. Vidas ajustadas são vidas bem construídas. Vida ajustada é vida desenvolvida. Vida que progride, que tem harmonia com Deus e com a família de Deus. Você precisa disso na sua vida. O verso 22 diz que nós estamos sendo edificados. Diz que nós ainda não somos um edifício ou uma construção terminada. Somos vidas em construção. Você está sendo construído. Você é uma construção, um edifício que está sendo edificado por Cristo Jesus. Então deixe Cristo ajustar e edificar a sua vida. Tenha uma vida dedicada ao Senhor. Hoje eu estava saindo da igreja e no carro eu falei assim para a Juscelândia e para a Priscila: vamos recomeçar o nosso culto doméstico? Nós fizemos isso durante tantas décadas, né? Mais de 2 décadas. As crianças tinham 2 anos, já fazíamos culto doméstico, e nós paramos. Eu falei assim, eu falei 3 vezes, a Priscila ficou assim quieta. Eu falei, Priscila? Ela, ok, pai. Eu falei, tá bom, não precisa ser todo dia como antes, pelo menos uma vez por semana. Vamos resgatar esses valores, coisas tão importantes na nossa vida. Tenha a vida dedicada ao Senhor. O verso 21 diz que um edifício, uma vida bem ajustada, cresce. Uma vida bem ajustada, cresce. Por quê? Porque não haverá crescimento se não houver dedicação ao Senhor. Se você não dedicar a sua vida, não há crescimento. Se você ajustar a sua vida em Cristo, você crescerá. Então você crescerá em santidade e em dedicação ao Senhor. Então bênçãos de toda sorte alcançará a sua vida. Não é porque você determina e Deus te obedece, não. É porque você é um servo, fazendo da sua vida a habitação do Senhor. Sua vida é a habitação do Senhor. Como é que está a sua vida, querido? Se você olhar para dentro de você, olha só com o olho, né? Porque se olhar com 2 dá uma vergonha, não é mesmo? O que precisa ser ajustado na sua vida nesta noite?
Vamos ficar em pé, enquanto você vai ficando em pé, vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 2, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versos de 4 a 10. 1 Pedro, capítulo 2, versos de 4 a 10. Chegando-vos, pois, para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados como espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pode dizer amém comigo? Amém? Aleluia.